Olá, que bom te encontrar por aqui. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Hassan Ciaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecocardiografista, também sou especialista em medicina interna e professor lá na UER no curso de medicina. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tratamento para coração grande, o tratamento do coração inchado, tá? Hoje é o vídeo, é a parte 3. Então seria muito importante que você desse uma olhada no tratamento na parte 1 e na parte 2, que a gente fala sobre etapas, né? São feitas etapas no tratamento. E você está na parte 3. Mas fique tranquilo, se tu caiu aqui de paraquedas, lá no final desse vídeo vai estar aparecendo o card do vídeo 1 e do vídeo 2. E também vou deixar passando bem aqui. Quando estiver no meio do final do vídeo, vai estar passando aqui para você ter acesso ao vídeo 1. Então fica tranquilo, você pode voltar lá para depois assistir, para você ir pegando direitinho a ordem, tá? Hoje nós vamos falar sobre os inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2, os inibidores do SGLT2. Que eu estou falando aqui? Eu estou falando da famosa dapagliflozina ou da empagliflozina. Existe mais um ou outro aqui, mas a gente não vai entrar muito nos outros nomes. Esses aqui são os que a gente utiliza mais, são os mais importantes, né? Então a gente vai falar bastante aqui sobre eles, tá bom? Olha só, qual é a importância deles, né? Então a gente vai entender para que ele funciona, se você tem que usar ou não, em que cenário ele foi utilizado. Porque olha só, pessoal, ele mudou o cenário de tratamento do coração grande, ele melhorou drasticamente. Então isso aqui foi importantíssimo, isso aqui foi uma evolução da medicina. Mas é importante saber também se você tem contraindicações a ele. Será que você vai tolerar? O que vai acontecer? Então vamos seguindo aqui para a gente poder entender passo a passo, tá? Os inibidores de cotransportador de sódio-glicose, que é isso aqui, eles são uma família de proteínas de canal que intercedem, olha só, no transporte de glicose, íons e aminoácidos. O que eu quero dizer com isso? Que eles vão mexer nesses canais ali para você ter o efeito desejado da medicação. Você vai ver que ele tem efeitos aí de natriurese, que é urinar bastante sódio para diminuir a pressão, mas tem várias outras coisas envolvidas, tá bom? Então, olha, é essencial que você fique comigo até o final. Um detalhe importante que você tem que entender antes disso é que existem dois tipos de receptores desses inibidores de SGLT, né? A gente tem o inibidor SGLT1 e o 2. O 1 ele está praticamente em todo o corpo, né? Incluindo aqui, como eu te falei, rins, coração, pulmão e músculo esquelético. Já o 2 ele está confinado muito mais ali aos rins, né? Às células alfa-pancreáticas e também o cerebelo. Então aqui você percebe que ele atua muito mais nessas regiões. Ah, doutor, mas tu não falou nada de coração. Calma. Vamos entender, tá? Você vai entender a função dele e por que ele mudou e da onde surgiu tudo isso. Esse vídeo eu estou compilando vários estudos, desde o estudo que desenhou ele inicialmente, né? E os novos que foram reavaliando esses estudos. Então, desde o estudo DAPA-HF, que a gente chama, até os atuais que mesclaram muitas coisas, que fizeram revisões sistemáticas e meta-análises. Apesar, olha só, da sua infinidade de benefícios cardioprotetores comprovadíssimos, já foi batida a tecla que ele realmente melhora, os mecanismos pelos quais ele exerce esses efeitos permanecem ainda pouco compreendidos. E vão além disso que a gente conversou, da glicosura e da natriurese. Vamos lá. Inicialmente, a dapagliflozina ela surgiu como tratamento hipoglicemiante, ou seja, tratamento para diabetes, ok? Ponto, vamos lá. Percebeu-se que alguns efeitos estavam acontecendo, que era melhora da função cardíaca, melhora da função renal, e aí eles foram pensando, e aí, o que está acontecendo? Só que aí, no decorrer dos dias, dos estudos, eles perceberam que, fora essa questão da glicosúria, que é fazer xixi, perdendo ali, tirando glicose do corpo, urinando glicose para diminuir e diminuindo a quantidade de sódio, que melhorava muito a condição cardíaca, isso por si só já melhora muito, tinha alguns efeitos que eles não entendiam por que melhorava. Então, isso aqui a gente ainda não compreendeu. Mas fiquem tranquilos, ninguém está sendo feito de cobaia não.
Ninguém entendeu por que ele melhora, mas foi comprovado que ele melhora. Tem alguns mínimos detalhes que ninguém conseguiu descobrir ainda, mas sabe-se que o efeito é positivo. Então fiquem calmos, tá? E aqui vou te dizer sobre o desenho dos estudos, né? O que aconteceu, né? E eu quero falar muito mais desse estudo Deliver, que ele foi projetado para testar uma hipótese importantíssima aqui do uso da dapagliflozina ou da empagliflozina, principalmente aqui da dapagliflozina que a gente vai falar mesmo, tá? É o que eu tenho mais preferência, por exemplo. Mas antes, pessoal, eu queria te pedir uma coisa. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa aqui o seu comentário para eu saber se você usa ou não a dapagliflozina. E eu gostaria também de perguntar uma coisinha aqui. Você realmente está gostando desse vídeo? Você acha que vale a pena eu continuar trazendo vídeos? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, pessoal, dá um trabalhão eu compilar tudo isso. E eu tenho visto que os vídeos de parte 1 e parte 2 não tá tendo muita visualização. Então eu tô começando a entender que esse tipo de assunto não interessa a vocês. Vocês não querem realmente saber como tratar um coração grande, qual a melhor forma de tratar. É bem provável que as pessoas assim não gostem desse conteúdo que eu posto, né? Porque eu trabalho com conteúdo muito comprovado em ciência. É um conteúdo muito robusto e eu já percebi que a maioria das pessoas não gostam. Agora você que está aí do outro lado, você que é inteligente mesmo, você que é uma pessoa sábia, eu sei que você gosta. Então eu queria ter esse apoio de você que gosta, que quer realmente aprender, que deixe aqui esse comentário. Doutor, continue aí fazendo os vídeos. Eu vou fazer por você esses vídeos. Mas eu preciso saber se você está gostando ou não, porque senão nem... Se você que gosta não comenta, nem curte... Imagina os outros, aí é melhor eu realmente desistir de continuar fazendo esses vídeos, né? E que eu acho muito importante, tá? Eu acho. Vamos lá. O estudo Deliver ele foi projetado para testar uma hipótese. Qual foi a hipótese? Que é o seguinte, a dapagliflozina reduziria o risco de piora da insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular entre pacientes com fração de ejeção levemente reduzida ou fração de ejeção preservada. O que ele quer dizer aqui? Porque antigamente, pessoal, quando surgiu a dapagliflozina, você vai ver aqui na frente que eu vou te colocar aqui, ó. Pessoal achava que ela funcionava apenas no paciente que tem diabetes. E provou-se que não somente nas pessoas que têm diabetes, mas também nas que não têm diabetes. E inicialmente, quando surgiu, inclusive quando você for ver nas indicações que o SUS coloca, só pode para pessoas que têm fração de ejeção reduzida no ecocardiograma. Ou seja, quando você faz seu ecocardiograma, você vê lá a função. Se a tua função estiver abaixo de 40%, ok, você teria indicação de usar a dapagliflozina. Isso é o que se achava antes. Só se beneficiava, abre aspas, as pessoas que tinham fração de ejeção reduzida, abaixo de 40%. Hoje em dia, através desse estudo, se comprovou que não. Que pessoas que também têm a fração de ejeção acima de 40%, ou até fração preservada, também se beneficiavam. Olha o tamanho do negócio. Isso aqui é um benefício sim, extraordinário. Porque muitas pessoas acham que o cara, para ter insuficiência cardíaca, a fração de ejeção tem que estar lá no chão. Não, e não é isso. Você pode ter um problema no coração tendo a função boa. Então os estudos vieram para comprovar isso. E a dapagliflozina veio e mudou o cenário. Melhorou, cara, drasticamente o coração. Melhorou muito. Essa medicação é super importante. E aí, o pessoal achava que só funcionava para quem tinha diabetes. E aí foi quando eles conseguiram juntar vários dados e colocar aqui. Esses dados fornecem evidências adicionais para apoiar o uso de um inibidor de SGLT2, a dapagliflozina, como terapia essencial em pacientes com insuficiência cardíaca, independente da presença ou não de diabetes, né? Mellitus tipo 2 no caso, né? Ou fração de ejeção de ventrículo esquerdo. Ou seja, vamos entender aqui essa frase. Tudo comprovou para o seguinte, meu amigo, você tem problema no coração, o coração está grande, tem insuficiência cardíaca, porque ele botou aqui, ó, como terapia essencial em pacientes com insuficiência cardíaca. Não importa a tua função do coração. Doutor, tem paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de 30? Tem, muito comum. Com fração de ejeção de 40? Tem. Com fração de ejeção de 50? Tem. Com fração de ejeção de 60? Tem. Então não importa a fração de ejeção.
ficou comprovado que você usa e vai melhorar. Doutor, e quem tem diabetes? Vai ficar melhor ainda. E quem não tem diabetes? Também vai ficar bom. Vai ajudar muito. Então, independe de diabetes ou não. Apesar dele ser um hipoglicemiante. Beleza? Compreendido até aqui? Isso aqui é importantíssimo. E como é que eles fizeram aqui? A dapagliflozina, eles fizeram um estudo, né, com a dose de 10 miligramas por dia. 10 miligramas por dia. 30 de abril de 21, o FDA, órgão regulator americano, aprovou a dapagliflozina com o propósito de reduzir o declínio da função renal. Ou seja, tinham pessoas que estavam tendo queda, perda da função renal, por exemplo, por diabetes. A dapagliflozina melhorou a função renal, tirou as pessoas da chance de fazer hemodiálise. Diminuiu também a ocorrência de morte por causa renal e cardiovasculares, além de prevenir, olha só que a gente falou, o início de terapia renal substitutiva, ou seja, preveniu a chance do cara ir para hemodiálise. Meu amigo, olha que importante. Nos pacientes que tinham doença renal crônica. E aí ele botou aqui, dessa vez com a taxa de filtração acima de 25, mesmo em pacientes não diabéticos. Por que eu botei essa taxa de filtração? Se você abrir a bula quando ela se iniciou, apenas com o DAPA-HF, ele falava que você tinha um limiar aqui. Você só poderia usar os pacientes que tinham doença... os pacientes que tinham doença renal, eles só poderiam utilizar a medicação se a função renal estivesse acima de 45 ml por minuto. Doutor, como é que eu vejo isso aí? Você tem que ver, é um cálculo através da creatinina, peso, altura, tem um cálculo. Então, você que tinha a função abaixo de 45, não podia usar. Não podia naquela época, até descobrirem que sim, você pode usar abaixo de 45, mas não pode ainda usar abaixo de 25. Abaixo de 25, pessoal, é uma função renal bem ruim já. Então, se você tem acima de 25, olha a chance que você tem agora de melhorar para ela subir mais e você não ter que ir para hemodiálise. Mas fique tranquilo, você que tem a taxa de filtração menor do que 25, o teu médico deve ter te explicado isso, você fique tranquilo que estão tendo estudos que estão comprovando aí que vai ter eficácia também. Mas calma que ainda não está valendo. Deixa as coisas degringolarem lá para frente para a gente saber se vai ter realmente ou não efetividade, tá? Então vamos com calma. E aí, qual é o grande problema? Porque parece mil maravilhas, mas a gente tem alguns probleminhas aqui. A gente tem que ter bastante medo, principalmente com idosos, tá, pessoal? Principalmente, justamente por conta disso aqui. Infecção do trato urinário. Como você urina muita glicose, a chance de você ter crescimento bacteriano é muito grande, né? E fazer infecção urinária é muito grande, tá? E fazer hipotensão, porque ela vai ter natriurese, vai perder água, vai perder sódio, a pressão vai cair. Então, olha só que legal também, ela atua também como antihipertensivo. Então, aquele paciente que já usa muito antihipertensivos, tem que tomar cuidado na hora de utilizar ela, porque pode cair um pouquinho mais a pressão. Ah, quanto? Vai cair quanto? Mais ou menos 5 milímetros de mercúrio, tá? Mais ou menos isso. Doutor, e ela causa hipoglicemia? Não, não costuma causar hipoglicemia, tá? Então, fique tranquilos. Agora, ela tende a fazer hipoglicemia quando está associada a outras medicações. Aí são outros 500, mas ela com monoterapia não. Mas claro que o seu médico vai saber tatear isso, tá bom? Infecção urinária pode causar em pessoas sem ser idosos? Pode, mas a gente tem muito mais cuidado com idosos, tá bom? Bom, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar agora para você os dois cards. Vai ter duas telinhas aqui. Elas vão estar aparecendo, deixa eu ver, aqui, ó, pronto. Vai estar aparecendo uma bem aqui para você e uma outra já bem aqui, ó. Deixa eu botar meu dedinho para cá. Pronto, uma bem aqui e uma bem aqui para você. Essas duas aqui que são os vídeos, a parte 1 e a parte 2, tá? Vão estar aqui para você clicar e assistir os nossos primeiros episódios. Vai ter ainda outros vídeos. A parte 4, a parte 5 vai ter sim, senhor. Caso você tenha feito aquele comentário anterior para eu saber se vale a pena ou não. Eu vou colocar aqui uma meta de 50 comentários. Né? Se tiver 50 comentários, doutor, faça a parte 4, eu vou fazer a parte 4. Se não tiver, pessoal, sinceramente, eu não vou fazer o vídeo. Eu estou falando de coração meu, não vou fazer, porque olha só, são agora aqui na minha cidade 4 horas e 50 minutos. Tá? Eu tirei boa parte da minha tarde, estou desde o que de 1h30 da tarde, estudando aqui direitinho todos os estudos, compilando bonitinho para vocês. Então, estou há 3 horas fazendo isso daqui. Há 3 horas. Então, se não tiver o interesse das pessoas, não tem por que eu publicar, concorda? Então, vamos lá, pessoal. Me ajude a ajudar vocês.
50 comentários aqui. Doutor, faça a parte 4, que a gente vai continuar falando sobre o tratamento do coração grande. Está extremamente importante esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo vídeo, assim eu espero, né? Um abraço.